Filmes adolescentes. Esse tipo de filme faz sucesso há anos e durante muito tempo a gente teve aqueles filmes românticos bem água com açúcar, até que um dia apareceu Crepúsculo, que mesmo que você não queira admitir, foi um sucesso, porque até quem nunca assistiu o filme sabe da história. E eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu só assisti esse filme em 2022 e mesmo assim eu já sabia a história dele inteira. E a gente tem que concordar com uma coisa, não importa se aquele filtro azul é esquisito ou que as atuações são um pouco questionáveis. Se tem uma coisa que a gente não pode dizer, é que Crepúsculo não deu dinheiro. A saga inteira arrecadou mais de 3 bilhões. Então, com certeza foi lucrativo. E é óbvio que a indústria, percebendo que colocar uma adolescente meio esquisita tendo um romance com uma criatura de mais de 100 anos e tacar no meio da história um triângulo amoroso dava dinheiro, eles iam fazer de novo. Então, um tempo depois do fim da saga Crepúsculo, surgiu Fallen, que pra mim é o filho que Crepúsculo nunca quis assumir. Fallen é uma cópia de Crepúsculo que não deu certo. Óbvio, as histórias são diferentes. De um lado temos anjos e do outro vampiros. Então, quando eu falo que é uma cópia, é porque o filme ele foi montado com os mesmos ingredientes de Crepúsculo. Protagonista introspectiva, criatura sobrenatural misteriosa, escola, clima apático, romance proibido e um protagonista masculino com cara de quem tá com dor de estômago eterna. Mas antes de continuar, eu gostaria de lembrar que o filme ele é baseado em um livro que eu não li. E se eu não me engano, tem uma série que eu também não assisti. Então, tudo que eu disser nesse vídeo é relacionado apenas ao filme. Se você é fã do livro e sabe que é um livro bom e tem vários motivos para ele ser um livro de qualidade, eu realmente fico feliz, porque o filme é uma coisa meio difícil de defender. Me desculpa, com todo respeito, mas eu acho que a pior coisa que aconteceu na vida dessa autora foi ter o livro dela, que ela trabalhou por anos, correlacionado a isso aqui. Dito isso, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio de Eu Sofro Pra Você Não Sofrer. Então, se você não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um like e um comentário pra poder me ajudar ou só pra inflar meu ego. No início do filme temos a voz de uma mulher contando uma história, mostrando algumas imagens de anjos, e nessa história Lúcifer se revoltou contra Deus e então os anjos começaram a se dividir entre o lado de Deus e o lado de Lúcifer, começando uma guerra. Porém, um anjo decidiu não escolher nenhum lado porque ele estava tomado pelo poder do amor. Por causa disso, esse anjo foi expulso do céu, junto com todos os outros que não escolheram um lado na guerra. E Deus disse que os anjos que não escolheram um lado só poderiam voltar ao céu quando o tal anjo pacifista escolhesse um lado. Depois disso, a gente conhece a nossa mocinha, que é a Lucinda, ou Lucy, e se você achava a Bella uma pessoa inexpressiva, é porque você não conheceu a Lucy. A Lucy tá indo ficar em um internato para jovens desajustados, isso porque ela matou uma pessoa. A Lucy, ela, não bate muito bem da cabeça, ela não está em suas plenas faculdades mentais. E a Lucy, ela tem alucinações, visões, lembranças fabricadas, isso tudo desde os 5 anos de idade. E depois desse incidente, o juiz deu 2 opções para ela. A primeira opção era ela estudar nessa escola e a segunda era ela voltar a tomar os remédios, porque o médico confirmou que toda vez que a Lucy tomava os remédios, isso evitava as alucinações e as crises. Então, se ela tomasse o remédio, ela poderia ficar em liberdade e viver normalmente. Mas a Lucy decide não tomar o remédio, e o motivo é a melhor parte. I don't like the way they make me feel. I'd rather be me than pretend to be something I'm not just to fit in. Ok, eu acho que ela ainda não entendeu que essa versão de quem ela é matou uma pessoa. Ai, mas é porque eu não me sinto eu mesma. Que bom, isso é um sinal de que o remédio está fazendo efeito, porque a sua versão original é um perigo. O que eu acho mais triste é que ela ainda não entendeu que isso não é sobre ela. E eu vou além, porque essa menina tá presa em uma escola onde ela não pode sair. Ela não pode ter nenhum eletrônico. Ela só pode fazer uma ligação na semana de 10 minutos. Passam nela detector de metais. A garota não pode ter enxaguante bucal. Gente, eu acho que até em Bangu 2 o povo não é proibido de usar Listerine. Olha o quarto dela. Eu sinto o cheiro do mofo daqui. Só falta ter grade na janela. Ah, não, espera. Tem grade na janela. Uma janela que a gente não sabe nem se abre. A Lucy vai até a biblioteca para poder pegar os livros que ela vai usar nas aulas. E lá ela consegue ser mais estranha do que ela já é. Porque ela fica olhando um cara dormindo. E quando ele acorda, ela fica encarando ele. O cara, obviamente, vai embora. Eu também fugiria. Depois da biblioteca, a Lucinda conhece essa doce criatura e elas acabam discutindo. Depois disso, a Lucy é obrigada a catar lixo como castigo. E uma estátua cai na direção da Lucy, mas felizmente ela é salva pelo Daniel, que é o pobre do menino da biblioteca. Ele salva a vida dela, não fala nada,
taca o foda-se e vai embora. E eu gostaria de falar duas coisas. A primeira é que eu tô tentando entender até agora como essa estátua quase caiu em cima dela. Nessa imagem a gente consegue perceber onde tá a Lucy e onde tá a estátua. Eu não sei se dá pra notar, mas elas estão bem distantes uma da outra. Então, a menos que alguém tenha lançado esse negócio na direção dela, que nós sabemos que não é o caso, não estou entendendo como a física funcionou aqui. Segundo, tô começando a achar que o criador de Wandinha teve uma leve inspiração. Mas depois disso, a Lucy tenta conversar com o Daniel, agradecer pela ajuda dele, e ele age igual um babaca. E logo em seguida, a Lucy encontra o Ken, que é o problemático, se bem que essa escola inteira é repleta de problemáticos, mas esse é um problemático que dá em cima da Lucy. E depois disso, eles têm aula de esgrima. Vamos simplesmente ignorar o fato dessa escola dar espadas nas mãos de adolescentes com ficha criminal, problemas psiquiátricos e problemas de controle de raiva. Vamos só seguir em frente. E focar no fato de que a Lucy nunca fez esgrima na vida dela. E quando ela tá praticando com o Daniel, ela começa a ter uns flashes, ver umas coisas estranhas, e aí do nada ela se torna uma campeã olímpica. Bom, de noite a Lucy vai a uma festa com a amiga dela e lá ela tem algumas alucinações e corta pro dia seguinte, a Lucy decide nadar um pouco e lá ela encontra o Daniel. E se você tá achando estranho a forma com que eu tô explicando o filme, como se eu estivesse cortando partes importantes da história, só falando de cenas avulsas, eu sinto dizer, esse é o filme. Mas voltando, a Lucy vai falar com o Daniel e ela colocou na cabeça que eles dois se conhecem. Ela já tinha comentado isso com ele antes, quando ela foi agradecer por ele ter ajudado ela com a estátua, mas ele negou. Só que ela não desiste. Ela fala que não acredita nele. E assim, nessa hora eu fiquei pensando uma coisa. A Lucy sabe que ela tem alucinações, que ela tem algumas crises, que ela inventa coisas na cabeça dela. E ela não cogita nem por um segundo que esse achismo dela de que eles se conhecem pode ser só a falta da tarja preta que ela devia estar tomando. Ok, a gente sabe que não é o caso, só que ela tem essa coisa desde os 5 anos. Já devia estar mais do que acostumada a questionar a própria sanidade. Rola um clima entre ela e o Daniel e a cena perde qualquer peso que ela poderia ter quando eles focam no Daniel indo embora nadando. Depois de uma aula, a Lucy pega um desenho que o Daniel jogou fora e eles dão um passeio no jardim. E eu tenho um outro problema com esse filme, mas pode ser que seja um problema só meu mesmo. Porque talvez eu que não tenha conseguido pegar as pistas do filme pra saber quando é outro dia ou não. Aí eu tenho que ficar prestando atenção na roupa da garota, o que também não ajuda muito, porque pra mim ela tá usando a mesma roupa há dias. O Daniel, então, que tá sempre com aquele casaco de gola levantada, também não coopera comigo. E eu achei importante comunicar isso porque talvez esse passeio depois da piscina pode ter acontecido em outro dia. E ele conta pra ela que ele tá criando uma graphic novel. Na história, um garoto e uma garota se apaixonam, mas eles não podem ficar juntos porque lançaram uma maldição neles. E a Lucy pergunta quem lançou a maldição e o Daniel diz que foi o próprio diabo. Só que a Lucy vai perguntar do desenho que ela pegou do lixo porque quando ela foi ver, ela percebeu que era um desenho dela. Porque você é linda, mas não acertei nos olhos. Tem sempre alguma coisa com seus olhos. Se chama inexpressão. É um olhar vazio. Às vezes eu duvido até que ela tenha alma. Gente, ela fica o filme inteiro com essa cara. E se a gente for falar da questão da personalidade dela, é pior ainda. Eu poderia dizer que ela tem a personalidade tão profunda quanto de um Pires. Só que eu vou estar sendo cruel com o Pires, porque eu tenho certeza que ele tem muito mais a me oferecer. A Lucy insiste mais uma vez de que ela e o Daniel se conhecem e ele nega de novo e vai embora. E de noite a gente descobre que é o aniversário da Lucy e o Ken chama ela pra sair. Ele conseguiu uma moto pra eles poderem ir a uma festa fora da escola. Nesse momento a gente percebe que a Lucy, ela foi adquirindo talentos desde que ela chegou nessa escola. Realmente é um local muito educativo. Ela não sabia lutar esgrima, do nada ela sabe. Ela não falava latim, agora ela fala. E vejam, do nada ela sabe até pilotar moto. Na festa, o Ken e a Lucy se beijam, o Daniel aparece, não fica muito contente, ele e o Ken brigam e a Lucy vai embora. A Lucy cisma que vai descobrir o que o Daniel tá escondendo, então ela vai com 2 amigos até a biblioteca pra poder investigar o passado do Daniel, jogando o rosto dele em um reconhecimento facial. Eles encontram algumas fotos antigas e a Lucy começa a ter as alucinações, vendo aquelas sombras
sombras de novo. E aí a biblioteca pega fogo. Um dos amigos da Lucy morre e a Lucy fica inconsciente. Quando ela acorda, ela vai até o Daniel pra tentar arrancar a verdade dele à força. Ela fala que lembra que foi ele que salvou ela na biblioteca, mostra a foto pra ele e se joga de cima da escola. Porém, infelizmente, meu Deus, ele tem asas. E aí a Lucy volta a ver aquelas sombras e o Daniel fala que elas são anunciadoras e que elas são como janelas pro passado da Lucy, e é isso que eu posso te explicar sobre essas coisas aqui, tá? É o melhor que eu posso fazer, porque é o máximo que o filme falou sobre esse assunto. O Daniel e a Lucy estão prestes a se beijar, só que aí o Ken aparece e fala que eles não podem fazer isso, porque se eles se beijarem, a Lucy vai morrer. Só que o Daniel fala que a Lucy não precisa se preocupar, que dessa vez vai dar certo, que eles vão conseguir ficar juntos. Deu errado nas últimas, sei lá, 100 vezes, mas dessa vez vai dar certo. Bom, o Daniel fala que ele escolhe ela, que ele escolhe o amor. E eu queria muito estar de sacanagem, mas realmente foi isso que ele disse. E eles se beijam. Só que aí, nada acontece. A Lucy não morreu. E depois disso, o Ken e o Daniel começam a brigar pra ver quem vai proteger a Lucy. E aí fica um empurra no ar, que não dá pra saber muito bem o que tá acontecendo, é um bagulho meio bagunçado. E a gente descobre que o vilão desse filme é a professora. E quando a amiga da Lucy vai tentar avisar, ela tem a garganta dela cortada pela mulher. E ela tá tentando matar a Lucy porque ela é uma serva de Deus. Eu acho que deve ser o Deus do Velho Testamento, né? É a única explicação que eu tô encontrando pra isso. Mas o que me causou mais impacto nessa cena foi a reação da Lucy, ou melhor, a falta de reação. Não. Gente, esse deve ter sido o papel mais fácil da carreira dessa atriz. Bem, a Lucy foge, encontra o Daniel, e a gente descobre que essa mulher tá fazendo tudo isso pro Daniel escolher o lado de Deus e lutar contra Lúcifer na guerra. E no filme, quando eles tocam nesse assunto, eles colocam Lúcifer como se fosse o grande vilão da história. Longe de mim defender, tá? Teve aí o negócio da maldição, ele também não tá muito livre de pecado. Só que a gente tem que concordar que Deus também não estava nos seus melhores momentos. Deus expulsou os anjos que não escolheram um lado do céu e jogou a culpa toda, a responsabilidade inteira nas costas de um deles. Então assim, Deus tá numa vibe meio seja meu servo ou queime no inferno. A propósito, se você espera que tenha alguma luta ou combate com essa mulher pra poder salvar a Lucy, você vai ter uma decepção aqui, tá? Porque ela só pega as sombras e vai embora. E depois o Daniel sai voando com a Lucy e fim de filme. É sério, o filme acabou. Esse filme não chega a lugar nenhum. A sensação que ele dá é que pegaram várias cenas avulsas e juntaram. O único desenvolvimento nessa história é a Lucy descobrir uma coisa que todo mundo já sabe. Ai, Mallory, você tá exagerando. O final não é tão ruim assim. Tá, imagina comigo, Harry Potter. O Hagrid chega pro Harry e fala, você é um bruxo. E o filme acaba. É a mesma coisa. E curiosa, eu fui pesquisar pra saber a quantidade de páginas que tinha o livro de Fallen. E eu descobri que eram 406 páginas. Não tinha conteúdo pra fazer um filme de 1h30 em 406 páginas. Olha, vamos supor que não. O problema é que são 6 livros. Não tinha conteúdo nos outros 5? Olha, eu não sei se o livro é bom, mas eu achei esse filme uma porcaria. E qualquer vontade que eu podia ter de ler o livro foi embora depois de assistir isso. Mas esse foi o vídeo. Valeu por assistir até aqui. A gente se vê na próxima. Tchau!